Vídeo objetivo, sem maquiagem, sem sacanagem, para a gente fazer algumas atualizações referente à renovação de contrato, saída de jogador e contratações. O Vasco definitivamente no mercado da bola e a gente tem boas novidades para falar para vocês. A gente principalmente vai esclarecer a situação do zagueiro Carlos Cuesta, entre outras negociações que estão em andamento neste momento. E o Vasco pegando a torcida de surpresa, porque o Vasco mapeando chegada de lateral esquerdo, de volante, de meia. Então o Vasco deixou para se mexer na última hora. E o seguinte, a gente também vai falar sobre Vasco da Gama e Santos Futebol Clube, jogo que vai acontecer no domingo lá no Morumbi, às 16 horas, com transmissão da Globo. Só que hoje a gente vai fazer diferente nesse vídeo da parte da tarde. Eu já quero pedir aqui a sua inscrição para você vir a fazer parte da nossa família. E a gente vai começar falando aqui sobre a situação envolvendo aí renovação de contrato. Por quê? Muitas pessoas nos perguntando sobre a situação do Ryan. O Ryan o Ryan fica, Laureano. Como que está a situação do Ryan? Meus amigos, informação aí atualizada sobre o atacante vascaíno. O Vasco está muito próximo de estender o vínculo com o atleta Ryan até dezembro de 2027. O atual vínculo com o Ryan vai até dezembro de 2026. O Vasco vai aumentar o salário do Ryan e vai colocar uma multa rescisória maior para o atleta ser negociado futuramente. Tendência é que o Vasco não faça negócio, informação que a gente obteve hoje, até o Mundial Sub-20, que vai acontecer no final de setembro. Perfeito? Falando aqui sobre saída de jogador. A gente trouxe informação para você, torcedor vascaíno, sobre a situação do jogador Lucas Piton. O Piton possui duas propostas para poder deixar o Vasco da Gama. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque hoje o Vasco da Gama foi atrás de lateral esquerdo. Ou seja, há uma possibilidade muito grande aí de realmente o Piton, que tem proposta do Girona e do Milan, ir realmente por conta aí dos valores salariais vestir a camisa do Milan. Paralelamente a isso, o Vasco sondou a situação do Luan Cândido, tá? Luan Cândido. E aí surgiu uma informação que o Vasco estaria negociando junto ao Grêmio. A gente foi atrás dessa informação para poder passar para vocês, né? O empresário dele é o Guagno, lá da Iguatno Esportes, tá? A gente foi atrás dessa informação para você, torcedor do Vasco. E a situação é a seguinte: esse jogador, na verdade, ele não pertence ao Grêmio. Ele está emprestado ao Grêmio e o Vasco teria que negociá-lo diretamente com o Red Bull Bragantino, que é dono dos direitos econômicos do atleta, tá? Posso afirmar aqui categoricamente que não houve nenhum tipo de proposta oficial, só sondagem
pelo atleta. Perfeito? Mas o Vasco está no mercado por conta da possibilidade não só da saída de Lucas Piton, mas também aí do atleta Leandrinho, que não tem sido utilizado. Bom, explicar a situação aqui do Carlos Cuesta. Pô, Laureano, tá acertado ou não tá acertado? Cada hora é uma coisa. Olha só, o jogador não quer jogar no futebol russo. Ponto. O que está pegando nessa situação é o seguinte: o jogador já acertou as bases salariais com o Vasco da Gama, vai receber 1 milhão, tá? A equipe do Galatasaray aceitou a proposta do Vasco. Eu posso afirmar aqui categoricamente que não chegou nenhuma proposta lá maior do que a do Vasco, porque são 6 milhões de euros, minha gente. 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos dele e mais 2 milhões de euros caso ele bata a meta de 80% dos jogos como titular com a camisa do Vasco da Gama. Só que o Admar foi lá porque o Vasco precisa dar as garantias ali de luvas, tanto para o empresário do jogador, como também para a equipe do Fenerbahçe. Então, o parcelamento será feito em 6 parcelas aí do jogador, está tudo acertado. O Vasco só não anunciou o jogador porque tem que dar as garantias aí, tá? É muito pouco provável que o Carlos Cuesta não seja atleta do Vasco da Gama. E agora, na parte da tarde, houve uma reunião entre o Admar Lopes e os representantes de Onaná. Isso mesmo, houve uma reunião. E, assim, nessa reunião, o Vasco ficou muito esperançoso de contar com o volante lá dos Camarões. Então, a situação, o jogador lá foi liberado pelo Besiktas, viria a custo zero aqui para o Vasco da Gama, o Vasco pagando apenas o empréstimo perdão, o Vasco apenas pagando o salário aí do jogador, que também não é um salário barato, perfeito? Existem situações que acontecem aqui no Brasil de negociações, que essas negociações aqui no Brasil, quem ficou cuidando é o senhor, o Amodeu, sobre a situação do atleta Zapelli, porque o Vasco está empenhado em comprar o Zapelli lá do Atlético do Paraná. Tá? O que tiver no alcance do Vasco da Gama para comprar esse atleta, o Vasco vai fazer, tá? E outra negociação que está muito próxima é a do jogador Iconê, tá? Está muito próximo aí do Vasco fazer esse anúncio. Agora, o Vasco deixou para a última hora, com a chegada desses jogadores, o Vasco não, da noite do dia, não vai ficar entre os 8 primeiros, isso é mentira. É um campeonato brasileiro de recuperação, onde está confirmada aí a dupla de zaga do Lucas Freitas e Maurício Lemos para o jogo, e o Ryan também, lá no ataque, tá? No lugar do Vegete, que está suspenso. Então, um jogo de vida ou morte contra a equipe do Santos. 50 mil ingressos já vendidos lá no Morumbi, gente. É ingresso que não acaba mais, casa cheia aí. O maior público do Morumbi no ano para Santos e Vasco da Gama. Perfeito? Então, a gente fica por aqui na nossa live das 21h30. A gente traz mais novidade para você, meu querido amigo Cruz Maltino. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá.